Rádio Fala UEMA, um projeto de extensão do curso de letras, UEMA São João dos Patos. Olá, sejam bem-vindos ouvintes da Rádio Fala UEMA. Hoje, 4/7, iremos abordar o tema Mostra de Materiais Pedagógicos Adaptados. Eu sou a educomunicadora Hilda Cristina. Eu sou a educomunicadora Jamile. E eu sou a educomunicadora Maria Vitória. Está no ar o programa Fala UEMA. Tem uma amiguinha sem igual. O tempo dela é um pouco diferente que o meu. Sorriso angelical, só precisa de atenção. Aproveita e puxa ela pela mão. O mundo que ela vive é todo azul. E às vezes prefere ficar sozinha. Traz para o seu lado e chama pra brincar. Coloca ela na roda, ela vai amar. Chama todo mundo, ninguém pode ficar de fora. A hora da inclusão é agora. A hora da inclusão é agora. Você já parou para pensar em como a gente pode tornar a escola um lugar mais acessível para todo mundo? Pois é, hoje iremos falar sobre um assunto muito importante e cheio de criatividade, sobre a Mostra de Materiais Pedagógicos Adaptados, uma ação que foi realizada pela turma do 5º período do curso de Letras e do professor da disciplina Educação Especial Inclusiva, Fábio Vieira, da UEMA São João dos Patos. E sabe aqueles recursos feitos com carinho e atenção para ajudar cada aluno a aprender do seu jeitinho? Então, hoje vamos ouvir ideias incríveis, conhecer esses materiais e saber mais sobre a confecção deles. Ninguém pode ficar de fora. A hora da inclusão é agora. A hora da inclusão é agora. O que são materiais pedagógicos adaptados? São recursos didáticos modificados ou especialmente desenvolvidos para atender às necessidades de aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos de aprendizagem ou outras condições que exigem suporte específico. Tipos de materiais: materiais táteis, ampliados, auditivos, visuais, recursos com símbolos ou pictogramas, manipuláveis, tecnologias assistivas e, claro, adaptações em livros e caderno. Ou seja, é possível sim ensinar com qualidade e inclusão. Basta criatividade, empatia e aquele olhar atento de quem acredita que todo aluno tem potencial. É disso que o nosso programa está cheio hoje. Qual a importância dos materiais pedagógicos adaptados? Você já parou para pensar como seria tentar aprender numa sala de aula onde tudo parece estar fora do seu alcance? Pois é, muita gente passa por isso todos os dias, e é aí que os materiais pedagógicos adaptados entram em cena como verdadeiros aliados. É sobre inclusão de verdade, sabe? Não deixar ninguém de fora, é fazer a escola acontecer para todo mundo com acolhimento, acessibilidade e, claro, com muito amor envolvido. Eles são importantes porque ajuda cada aluno a aprender do seu jeitinho, no seu tempo, com respeito às suas necessidades. E aí, ouvintes, vocês devem se perguntar, mas quais os objetivos do programa? Então, o objetivo do programa é conscientizar, educar os ouvintes sobre as necessidades constantes de adaptação dos materiais pedagógicos que são utilizados diariamente. É inspirar, compartilhar experiências de alguns alunos que confeccionaram materiais para exposição dos mesmos e mobilizar, incentivar pessoas a usarem da criatividade para construírem materiais pedagógicos adaptados com recursos simples e do próprio cotidiano. Rádio Fala UEMA. A hora da inclusão é agora. A hora da inclusão é agora. Junto e misturado, do jeito que a gente adora. A hora da inclusão é agora.
Temos agora convidados especiais. Duas alunas do 5º período, Antônia Alice e Giovana, e o professor responsável pela mostra de materiais pedagógicos adaptados, Fábio Vieira. Bem-vindos à Rádio Fala UEMA. Antônia Alice, poderia nos contar um pouco sobre qual foi o material pedagógico adaptado que você criou e qual público ele atende? Bom, o material criado foi uma célula Braille em alto relevo. Esse material ele foi criado utilizando cartela de ovo e bolinhas de isopor. Então, são materiais que a gente tinha em casa e que a gente pensou para poder confeccionar esse material. Esse material é destinado para utilização na educação básica, ou seja, tanto no ensino fundamental 1 quanto no 2, porque nós sabemos que algumas pessoas elas entram mais tarde nesse meio de alfabetização por conta do preconceito e da falta de inclusão escolar. E o que te inspirou na criação desse material? Bom, a criação desse material foi inspirada dentro da disciplina de educação inclusiva que o professor Fábio estava ministrando. Então, ele incentivou com que a gente pudesse utilizar algum recurso para trabalhar dentro da educação básica, noções de letramento e também de numerologia. E quais foram os principais desafios durante o processo dessa produção desse material? Primeiro foi imaginar algo que fosse totalmente adaptado para uma realidade diferente da minha, porque eu consigo ver muito bem, então eu saberia utilizar esse material de uma forma mais fácil. Então, será que a minha visão iria interferir na produção de um material que seria utilizado por uma pessoa que não tem essa visibilidade? Então, o mais difícil foi isso, foi pensar um material que conseguisse atender a necessidade de uma pessoa tão diferente de mim. Muito bem. E como você imagina esse material sendo utilizado em sala de aula? Esse material rico, não é? Ele é muito rico porque ele pode ser utilizado dentro do processo de letramento e de processos simples. Inicialmente, na constituição do nome do aluno, então ele já vai aprender a escrever seu próprio nome utilizando a sua própria célula. Também vai aprender a utilizar frases no dia a dia, ele vai conseguir se desenvolver, fazer a atividade de casa sozinho, porque ele já vai conseguir compreender palavras e frases mais extensas. Verdade. Antônia Alice, na sua visão, qual é a importância da inclusão na educação básica? E como essa experiência contribuiu para a sua formação como futura educadora? A inclusão ela é um processo muito importante na educação básica porque ela vai trazer oportunidade para alunos que não são vistos como pessoas que possuem capacidade de estar no meio educacional. Então, essa educação inclusiva ela vai trazer esses alunos, vai fazer com que eles participem, vai trazer visibilidade para eles, vai fazer com que eles se formem enquanto cidadão, que é muito importante. É direito dessas pessoas, na verdade, que eles estejam na escola e que eles recebam material totalmente adaptado para cada necessidade. Isso é muito importante na formação de uma pessoa que quer se tornar um professor, porque vai trabalhar também processo de empatia, vai trabalhar uma visão totalmente diferente do que ele tinha limitado a alunos que possuem um meio mais normal de se ter uma interação dentro da sala de aula, na verdade. Então, é muito importante, me mudou muito a visão que eu tinha de uma educação, porque a criação de um material não é fácil, ela é complexa, ela exige do professor, então vai fazer com que ele forme um caráter totalmente diferente de um caráter simples dentro da sala de aula. Muito obrigada, Antônia Alice, por você contribuir com a nossa rádio, né? E dizer que esse conteúdo ele é muito importante para a nossa formação, nossos futuros, como futuros educadores, né? Então, eu queria agradecer a Antônia Alice, do 5º período, não só ela, mas também todos da turma. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e de mostrar para vocês como materiais básicos, porque quando se pensa em inclusão, se pensa em coisas de outro mundo, em tecnologia, em softwares, e sim, eles são importantes, mas material didático produzido com o que a gente tem em casa também pode sanar uma deficiência, uma lacuna muito grande no processo educacional. Arrasou. Então, Giovana, qual foi o material pedagógico adaptado que você criou e qual público ele atende? Nós criamos o Dominó Educativo Adaptado e o público-alvo dele seriam crianças com deficiência física e motora. Para você confeccionar esse material, o que te inspirou na criação dele? A gente queria criar principalmente um material que fosse fácil de ser utilizado e fácil de ser criado, utilizando materiais simples que nós já tivemos em casa, como papelão, papel cartolina, EVA e fita, para que esse tipo de material pudesse ser confeccionado pelo próprio professor na sala e pudesse ser utilizado na sala de aula. E quais foram os principais desafios durante o processo de produção?
a gente pensou bastante em como esse material poderia ser utilizado em sala de aula de uma forma prática e como ele poderia ser usado nesse processo de aprendizado. A gente também pensou bastante em como ele poderia ser adaptado para diferentes disciplinas. A gente focou principalmente na matéria de língua portuguesa, mas o material que a gente formou também poderia ser utilizado na matéria de ciências, matemática e outras, somente mudando o seu conteúdo, mas não a sua forma. Então, levando em consideração tudo isso, como você imagina esse material sendo utilizado em sala de aula? Eu imagino que ele poderia ser utilizado em uma sala de AE, que seria o atendimento educacional especializado, por um professor que já tenha certa experiência lidando com alunos com deficiência e sendo utilizado de uma forma que foque nas habilidades que o aluno já tem, mas trabalhando aquelas que ele precisa desenvolver para atuar em sociedade como uma pessoa comum. Na sua visão, qual é a importância da inclusão na educação básica e como essa experiência contribui para a sua formação como educadora? Esse tipo de disciplina, esse tipo de conhecimento é bastante importante na formação de um professor, pois a inclusão é algo cada vez mais importante na nossa sociedade atual. O número de crianças com deficiência vem crescendo cada dia mais e o professor dos tempos modernos precisa se adaptar para lidar com estes alunos, para oferecer a eles a melhor educação possível. Então, aqui a gente encerra com a aluna Giovana e gostaríamos de agradecer por você ter disponibilizado esse tempinho com a gente. Obrigada a vocês pelo tempo. Vamos agora ouvir um pouco o nosso professor e colaborador, professor especialista Fábio Vieira. Professor, qual o principal objetivo dessa mostra? O principal objetivo dessa mostra é trazer para os demais acadêmicos do curso de Letras, né, e de Educação Física da UEMA os materiais que a gente pode adaptar na sala de aula para trabalhar com os alunos que têm alguma deficiência, seja ela física, intelectual, visual ou auditiva. Como os alunos foram orientados na produção dos materiais? Nós iniciamos com um estudo teórico sobre as deficiências, sobre como o ensino e a aprendizagem ocorre para esses alunos com algum tipo de deficiência. Em seguida, tivemos uma oficina para a construção desses materiais em sala de aula e, posteriormente, a exposição através dessa mostra aqui na universidade para os demais acadêmicos. Qual a importância de desenvolver práticas pedagógicas inclusivas ainda na graduação? De suma importância, porque os alunos com deficiência estão aí, é a realidade, né? Então, todas as escolas, em todas as salas, seja qual for a deficiência, nós vamos estar lidando com esse público, né? Então, as escolas já estão se adaptando, já estão se regularizando no modelo inclusivo, e o público da educação inclusiva pode ser qualquer aluno. Então, aluno que tem uma necessidade apenas de física ou intelectual. Então, nós, professores, precisamos estar atento e também estudando, né, buscando novas práticas para esse público. E qual a mensagem o senhor deixaria para os educadores sobre a inclusão escolar? A inclusão é algo necessário, algo que todos nós devemos e precisamos estar atentos e que todos nós podemos fazer a nossa parte. Então, através de formação, de estudo, vamos cada um fazer a nossa parte. Agradecemos às acadêmicas Antônia Alice e Giovana e ao professor Fábio pela gentil colaboração. Com a mostra de materiais pedagógicos adaptados, fica nítido, né, que não é apenas um material, é um material a ser construído com o intuito de empatia, solidariedade e amor pelo ensino-aprendizagem do aluno. Dá para transformar a sala de aula e o jeito de ensinar através destes materiais e fazer com que todos façam uma caminhada justa, inclusiva e acessível. Tá de fora, a hora da inclusão é agora. A hora da inclusão é... E num projeto de letras como este, não poderia faltar a super dica da análise do discurso. Vamos à dica de hoje? Imagine um cartaz adaptado com pictogramas, usado para ensinar rotinas a alunos autistas numa escola inclusiva. Segue-se então duas indagações. Quais são os sentidos de normalidade e diferença que esse material constrói? E ele coloca o aluno autista como parte do coletivo escolar ou o separa como o diferente?
4, 3, 2, 1. O discurso, então, por trás desse cartaz, fala sobre o sujeito, sobre a escola, sobre o que se espera do aluno, e isso é discurso. Essa abordagem nos convida a refletir o que dizem e o que silenciam os materiais que usamos para ensinar. O discurso, então, por trás desse cartaz, fala sobre o sujeito, sobre a escola, sobre o que se espera do aluno, e isso é discurso. Essa abordagem nos convida a refletir o que dizem e o que silenciam os materiais que usamos para ensinar. E antes de encerrarmos, queremos deixar um recadinho muito especial. A partir do dia 7 de julho, os nossos programas terão uma nova temática, cheia de afeto e conexão. Vamos dar início ao Correio da Amizade, em comemoração ao Dia do Amigo, celebrado em 20 de julho. Então aproveite e não fique de fora. Mande um recado cheio de carinho e admiração para aquela pessoa especial em sua vida, seja no âmbito familiar, amoroso, social ou profissional. O que importa é o sentimento transmitido. Então, escreva o seu recadinho e mande para a gente pelo número de WhatsApp 999-8470-5849. E não deixe passar essa oportunidade de expressar o seu carinho a quem merece. Os recadinhos serão lidos aqui na rádio Fala UEMA, até o dia 14 de julho. A rádio Fala UEMA vai ficando por aqui. Agradecemos imensamente pela sua audiência e companhia. Na produção, locução e sonoplastia, Hilda Cristina, Jamile e Maria Vitória. Na supervisão, professora mestra Brígida Barbosa. Até o próximo programa. Fala UEMA. Fala UEMA.